volta com o Papo Solto, conversando com os nossos colegas do Clube dos Celebrantes, para a gente falar sobre a religião, a fé e sobre as instituições religiosas e como, eles, como profissionais celebrantes, atuam no quesito fé e profissional dentro do mercado de eventos. Agora eu tenho o prazer de trazer aqui dois colegas, um eu já conheço há mais tempo, que é o Cristiano Silva, ele que é da Congregação Cristã no Brasil, Comum Bom Sucesso, como a própria comunidade tem hábito de dizer, cada região fala Comum Bom Sucesso, Comum Ibirapuera e assim sucessivamente, lá de Guarulhos. E o Marcelo Fabiano, pastor da Igreja Comunidade Evangélica Unidade da Fé, selfie, mas não é aquela selfie de celular, não. Não é selfie de celular, é CUF. Bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Fala mais pertinho do microfone, tá, pastor, pra gente poder te ouvir com maior propriedade. Primeiro, obrigado por estar aqui, eu acho que é uma alegria, e pra gente falar um pouquinho sobre o evangélico, e essa grande família e que tem diversas instituições. Então vamos tentar desmistificar isso em 30 minutos, alguns pontos. Primeiro, a Congregação Cristã no Brasil. Eu vejo, Anderson, que é a instituição que é mais dogmática das instituições religiosas já formadas na Terra. Embora, ultimamente, ela tenha aliviado ou entendido um pouco mais da sociedade. Como é ser da Congregação Cristã no Brasil? Cristiano. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, Anderson. Você sabe da alegria, como eu disse, da comunhão que eu sinto com você. Também gostaria de mandar um abraço ao Clube dos Celebrantes, a todos os membros. Para mim é uma honra, e se eu estou aqui hoje, em primeiro lugar, a Deus e por esses amigos, que é uma família, o Clube dos Celebrantes, todos servos do nosso Senhor. Então, assim, deixa eu te falar um pouquinho como que funciona. Fazer parte da congregação é uma alegria muito grande. Eu não faço parte do ministério, tá? Eu simplesmente sou um servo de Deus que chego ali, sento no banquinho, ali faço a minha oração, participo do culto que é aberto em nome do Senhor Jesus. E ali a congregação realmente, ele é bem tradicional, Nasceu em 1910, é uma das igrejas mais antigas, juntamente com a Assembleia de Deus. Então, assim, ela mantém toda uma tradição, não só na parte da doutrina, até no jeito da própria igreja, até na parte da música, instrumentos, lá não entra certas coisas que talvez em outras igrejas entram. Tudo isso, como eu disse, os nossos colegas que aqui estiveram anteriormente, tudo por questão de doutrina, tá? Então cada um tem a sua, e a igreja, a congregação, ela respeita a todos, tem um amor, recebe. Então assim, cada um tem a sua doutrina, é apenas isso. E ela é bem conservadora, Você nasceu no lar da congregação? Não, muito pelo contrário, nasci num berço católico, a minha mãe é católica e eu sou o primeiro evangélico da família. Caramba! Fui conhecido como a ovelha negra, Foi uma luta sozinho, uma obra maravilhosa que Deus fez, todos eles conhecem a obra que Deus fez na minha vida. Eu sofri por depressão por 35 anos. Caramba! E num dia que eu falei que eu ia me matar, dentro do meu carro, conversando com Deus, eu falei para o Senhor Jesus, se o Senhor não me revelar até amanhã o que eu tenho, até o meio-dia, eu tiro a minha própria vida. E 11 e pouco da manhã o Senhor revelou tudo que eu tinha, fez uma obra maravilhosa, e assim foi a minha caminhada, cristã. Deus fez obras maravilhosas, e se aqui estou, não foi porque eu cheguei, foi porque Ele me trouxe até aqui. Muito bem. Marcelo, a selfie, como é que surgiu na tua vida? A selfie, boa tarde a todos, Boa tarde, Anderson, Cristian também, os nossos amigos que estiveram, Clube dos Celebrantes. Quero aproveitar, que esse ano eu faço 31 anos de casados, quero mandar um beijo para minha esposa, que agora em outubro, Maria Rita, chamo ela de Rita, que Maria Rita é quando a gente tá brigando, Maria Rita, vem aqui, não, a Rita, esse mês de outubro ela completa mais um aninho de vida ao meu lado, Deus me presenteou com ela. 31 anos de casados. Foi ontem. Glória a Deus, também gostaria de aproveitar o gancho aqui. Olha a inveja, inveja. Mandar um beijo pra Rê. Os seus colegas anteriores não foram tão românticos assim, hein? Olha só, mandar um beijo pra Rê, 23 anos de casado, glória a Deus. Pra minha netinha Liz,
para minha filha Natália e para o Pedro, né? Meu Deus do céu. A neta dele é linda, viu? Eu ainda não conheci pessoalmente, só vi pelas redes sociais. Bom, mas vamos lá. Boa tarde a todos. Voltando aqui, a Selfie, ela começou na minha vida eu começo a minha vida evangélica aos 10 anos. Minha mãe já havia passado por várias instituições religiosas, as mais diversas, buscando uma resposta para a vida dela, para a família, para o lar, e acabou que um dia ela começou a ir para uma igreja evangélica por conta de uma tia minha. Foi para lá e Deus começou a mudar a história da nossa vida familiar, e aí eu comecei essa jornada. Em 92, eu me casei em 91, 92 eu fui fazer faculdade de teologia. Naquela época não pensava em ser pastor, a minha ideia era ter conhecimento, que o conhecimento agrega, ajuda bastante, mas quando foi em 98 nós começamos na casa de uma tia minha, 7 pessoas reunidas orando, né? Simplesmente para isso, número 7, que biblicamente é o número da perfeição divina. Começamos ali e passado uns 2, 3 meses, começaram a aparecer pessoas, vamos criar uma igreja. Marcelo, você já é formado, era evangelista de uma outra igreja, e a gente então começou a nossa comunidade. Diferente, né, da liturgia da congregação aqui do meu querido irmão Cris, nossa igreja é estilo teatro hoje, que é para fixar mesmo ali o foco das pessoas ao participarem do culto, em quem está ministrando. Ela é pintada de preto, tem iluminação, jogos de luzes, canhões de luz, bateria, guitarra, né? A única coisa que a gente tem, acho que é o chamado avivamento, né? O avivamento, né? Entre aspas. Não é bem isso, né? É o famoso worship, é o estilo worship, que seria adoração. Nós voltamos muito para adoração sem perder a essência, a profundidade da pregação da palavra. Então a gente consegue dosar isso. Então a nossa igreja está aí já há um bom tempo, não temos muitas pessoas, é uma média de 150, 200 pessoas, porque é o máximo hoje que a gente consegue cuidar. Mais que isto, aí eu já não vou saber o nome de cicrano, fulano, então aí eu já não vou estar cuidando. E celebrar casamento, como é que começou na tua vida, Marcelo? Então, Anderson, começou justamente por conta da igreja. Há exatos 22 anos e um mês, a igreja havia começado em 98, em 2000, 2 casais da igreja resolveram se casar e eles disputaram para ver quem ia casar primeiro para eu celebrar. Então os 2 foram em setembro, um marcou para o dia, acho que 25 de setembro, outro marcou, então peraí, o meu vai ser primeiro, marcou para o dia 3. Então foi por conta, justamente por isso, por ser pastor, eu já comecei então a celebrar de pessoas da igreja. Profissionalmente, começou a acontecer bem mais para frente, né? Mas como pastor, foi o start para a celebração de casamento. E você, Cris, como é que começou a celebrar casamentos? Eu comecei no finalzinho de 2011 para 2012, é um convite dos meus tios muito mais velhos do que eu, e eu sempre tive esse jeito muito responsável, né? Sempre ali, né, tranquilo. Cara de bom menino. Cara de bom menino, embora a família tenha dito que você é ovelha negra. Isso. Ovelha negra porque não fazia mais parte do grupo, né? Sim. Então sempre sereno, e aí meus tios muito mais velhos, né? O meu tio hoje é falecido, meu tio Doni, saudoso tio Doni, a minha tia Carla, e aí eles foram fazer um convite para mim, perguntaram se eles poderiam vir almoçar na minha casa. Falei, claro, vem. Almoçamos, eu fiquei muito curioso para saber o que era aquele convite. Na época eu fazia letras, né, tal. Eu sempre tive aquela vontade de falar alguma coisa, mas não sabia o que era uma inquietação dentro da alma, fora o vazio, como eu falei para você, da depressão, né, tudo. Então, quando eles chegaram, almoçamos, eu falei, tio, abre logo, o que é isso que o senhor está querendo, né? E eles falaram, olha, eu gostaria que você celebrasse o meu casamento. Eu falei, como assim? Não, nós gostaríamos que você celebrasse. Eu falei, não, mas não pode, somente padre. Ele falou, não, a gente já foi pesquisar, você pode fazer sim. Olha só, eles que te abriram. 10 anos, na verdade, a Linda nem sabia o que Deus estava preparando na minha vida. Eles falaram, a gente queria muito que você celebrasse. Eu falei, não pode. Ele falou, não, pode sim, explicou para mim direitinho. E por acaso, a minha cunhada tinha feito o casamento dela fazia pouco tempo. Inclusive um celebrante que ele já é falecido, acabei esquecendo o nome dele aqui, uma pessoa que, meu Deus, eu vi ele celebrando, fiquei encantado. E ele deixou o texto dele.
né? E aí eu fui e falei, tio, não posso celebrar o seu casamento, não posso fazer isso. Ele falou, vamos fazer o seguinte. Ele foi muito, muito esperto. Ele falou assim, se você não celebrar, nós não vamos fazer o casamento. A gente só vai fazer um Jogou a almoço. responsabilidade em você. Aí eu falei assim, então faz o seguinte, deixa eu pensar, deixa eu ver direitinho e vou. E fui buscar, senti no coração, fiz. Aquele dia eu falo que a gente fala que a gente tem 2 nascimentos, né? Quando a gente realmente nasce e quando a gente descobre para aquilo que nasceu, né? Para aquilo que Deus nos chamou, né? E eu falo que aquele dia atrás do aparador eu pegava fogo. Eu pegava fogo. Saí dali e aí, mas ainda não tinha percebido o chamado de Deus. Na segunda-feira eu recebi uma ligação. Eu falei, alô, quem tá falando? Eu falei assim, é o Cristiano? Eu falei, sou o Cristiano. Eu falei assim, não, é que eu estive num casamento, eu vi você celebrando, eu gostaria muito de te contratar para celebrar. E eu falei assim, meu Deus, eu falei, não posso, foi a celebração do meu tio, não, por favor, vem só conversar comigo. E eu senti no coração, fui lá, conheci a família, era até uma bodas, né, e o casal realmente era da congregação. Senti uma alegria tão grande, e aí eu aceitei fazer. Ali começou um chamado ali, que muitos entendem, eu sei que por parte é uma ocupação, é uma parte profissional, mas Deus me resgatou através do casamento. Porque todas as vezes que eu pensava em muitas vezes fazer alguma coisa com a minha vida, aparecia um casal. E assim Deus foi preparando, até claro que depois ele preparou minha libertação definitiva. Então assim, quando eu falo de casamento, por isso que eu falo para você, acho que você entende, quando eu falo, eu vejo com um chamado muito grande na minha vida. Sim, até porque eu tive meus pais, um relacionamento muito difícil e eu era aquele que fazia conciliação dos dois. Meu pai foi alcoólatra, tudo, então isso para mim falar de casamento é muito importante. Bom, você tocou num ponto bem interessante que é o norte aqui da nossa conversa. Quando o casal disse para você que era da congregação cristã, abre uma chave, né? Porque a maioria, não vou dizer a maioria de todos os celebrantes, mas uma grande parcela dos clientes ou dos noivos e noivas que procuram um celebrante vem da congregação cristã. E se não forem 70%, talvez uma parcela ou tá 51%. É mais que 50. É mais que 50. É mais que 50. São os nossos casais clientes. Primeiro porque dentro da liturgia, do dogma da congregação cristã, não se faz casamento dentro da igreja cristã do templo. Dentro do templo. Por que isso, Cris? Por quê? Porque nós entendemos que o templo ele é somente para a adoração do Senhor. Somente para louvar a Deus. Somente para isso. Então por isso que todos os casais têm a liberdade de se casar fora. O templo é sagrado para Deus, para louvor a Ele. Então esse é o entendimento da congregação. Tanto que a congregação entende que por isso que você pega, muitas vezes com casamento civil, dificilmente você vai ver um casal da congregação querendo fazer um casamento religioso com efeito civil. Não mesmo. Claro, por quê? Porque ele é feito por outra instituição. Nós sabemos disso. Então, o que é recomendável? Se case no civil, porque o Estado é laico. Case-se no cartório. Isso, no cartório ali, porque o Estado é laico. Ali você não vai ter nenhum aspecto de outra doutrina, nada. Não. Então, para a congregação, casamento no cartório civil. No civil. A parte de celebrar, que a gente fala, que é o tornar célebre, é fazer daquele momento especial. Você entendeu? Pode fazer fora. Você vê como, olha, se você for reparar, diante do que a gente acha que a congregação é conservadora, fala que não é uma flexibilidade absurda. Sim, é flexibilidade. Não é verdade? Então, flexibilidade essa também do próprio evangélico. Por quê? Sim. Porque a maioria dos que casam são super jovens, até pela questão dogmática de acreditar, de impulsionar a sua santidade em função da religião, também para o casamento. É mais ou menos isso, pastor? É mais ou menos isso, né? O que nós... Claro que na congregação nós vemos muito mais disso, né? Dos jovens novos, 19, 18 anos, inclusive. Fez 18 anos, já está meio que... Já está encaminhado, né? Já está encaminhado. Nosso amigo Tiago Bruno acabou de fazer 18 anos e casou. Grande abraço, Tiago. Meu Deus, para Rebeca. Foi um casamento que, infelizmente, Tiago me perdoe, viu? Mas nós tivemos uma pessoa muito especial lá, que agitou a festa e tudo mais. Esteve na rede. Tá na rede já, né? Bom, mas olha só, o que nós prezamos, né? A igreja evangélica num todo, e também faz parte da doutrina católica, né? A preservação da virgindade, o sexo antes do casamento, faz parte da nossa doutrina cristã.
Não digo evangélico-católica, mas cristã, que já envolve todos os segmentos. Então nós cremos nisso. E por conta dessa idade jovem, essa juventude se casando, é justamente por isso. Porque eles entendem que o sexo é um presente de Deus, como se fosse o maior presente, o melhor presente de casamento para aquele casal. Então eles se resguardam para aquele momento. Então eles aguardam até esse momento. Nós entendemos isso. A Bíblia ela frisa, não diretamente, mas muitas, não só entre linhas, mas ela frisa muito sobre essa questão da virgindade e o sexo somente para o casamento. O quanto é importante o casamento para a igreja e para a pessoa, Cris? Então, para nós, a gente vê como o nascimento da família, um projeto que nasceu no coração de Deus. Isso é muito importante. Hoje, tudo que você conhece... Aliás, é a frase de impacto de muitos celebrantes, né? Projeto de Deus. Casamento é um projeto de Deus, né? De Deus, e na verdade, realmente, ela não é uma frase. Simplesmente é um mandamento, é um decreto. Fala mais pertinho do microfone. É um mandamento, é um decreto. Então, assim, o casamento ele é muito importante, não só para futuras gerações, mas também para as questões dos valores. Você, como pai, tenho certeza que você quer o melhor para o seu filho. Então, você, como família, você é um alicerce, é uma coluna, sabe? É um farol. É um farol. Não é apenas luz. Luz só apenas ilumina. Farol, ele te dá a direção. Um pai tem essa função. Uma mãe tem essa função. Então, isso é importante. Por isso que a gente fala, você vai entrar nessa seara, claro, tal, mas quando filhos têm um casal, tem pais que estão juntos, sofreram, eles olham para aquele casal como referência. Basta você olhar, você pode, não é só comigo, qualquer pessoa, quando você olha um casal num casamento entrando com uma plaquinha, tomare que o casamento de vocês dure tanto quanto a nossa. Você entendeu? Aqueles avós ou os bisos estão ali, eles deixam um legado, eles deixam ensinamentos, e isso tem a ver até com a parte psicológica, sabe, de pessoas, de crianças que às vezes têm a baixa autoestima, ou às vezes se veem em dificuldades, se veem sozinhos, crianças, filhos estão perdidos na sociedade de hoje, porque falta de referência, falta de família, entendeu? Então isso é muito importante, o mundo cada dia mais está mais difícil, então assim, foi isso que o Senhor deixou para nós, é isso que o Senhor deixou para nós. Na sua visão, pastor? A visão é a mesma. Nós entendemos que o casamento, a família, foi a primeira instituição criada por Deus antes da queda do homem. Então, eu costumo dizer, eu dizia isso antigamente, né? Não costumo mais, mas ainda tenho isso dentro de mim, que eu tenho uma inveja santa de Adão e Eva. Porque quem celebrou o casamento deles foi o próprio Deus, né? Então Deus, antes que Adão e Eva pecasse, criou o casamento, criou a família, uma instituição, já um projeto de Deus. E tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Então Deus viu ali que o homem era perfeito, criou então a mulher para ele, nessa questão de não sendo a palavra aditora é a mesma palavra que consoladora, que é a mesma palavra utilizada para o Espírito Santo no Novo Testamento, que é aquele que auxilia, aquele que dá o apoio, aquele que consola, que está ao lado. Então a família tem esse projeto de Deus e a gente entende isso, né? E claro, você também como celebrante sabe disso, vamos colocar aí, nós estávamos falando aí de 50% que é o nosso, um pouquinho mais, né, do pessoal que nos procura, que é da congregação, mas se a gente colocar 90% hoje dos casais que nos procuram não tem os dois pais, né, por conta de separação. E gera até mesmo uma grande dificuldade, até mesmo na elaboração do cortejo de entrada. Porque, olha, meu pai não vem, o meu pai não quer, não quer o meu pai, a gente sabe disso. Isso daí traz transtornos, essa separação, essa quebra da estrutura família, traz, assim, inúmeros problemas, né? Tanto é que a palavra que a gente pega ali em Gênesis capítulo 2, no versículo 28, se não me falha a memória, onde diz assim, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, vai se unir à sua esposa e os dois serão uma só carne. Esse verbo unir, ele é traduzido de um original hebraico que significa colar, soldar, cimentar. Então, o que acontece? O que é cimentar? Imagina comigo uma estrutura, uma coluna. Nessa coluna de concreto, você vai ter ali pedra, areia, cimento, água, ferro. Então, o que acontece? Você pegou esses elementos, você cimentou, você fez uma estrutura ali.
Agora, destrói isso. Como é que você vai destruir? Você vai pegar uma marreta, uma talhadeira, alguma coisa, vai destruir aquilo. O que vai sobrar dessa destruição desse concreto? Cacos e cascalhos. É exatamente isto. Não que o casamento vai ser para sempre, deve ser para sempre, porque há uma interpretação até errada na leitura do texto, que Jesus disse, olha, o que Deus uniu, o homem não separa. Não, não é isso. O que Deus uniu, que o homem não separe. Então, há possibilidade de separar. Só que lá no início da instituição do casamento, Deus fala assim, tem que unir e não separar. É um colar ali. Senão vai sobrar o quê? Cacos e cascalhos. Filhos com traumas, problemas, dificuldades, famílias, todos vão se tornar, entre aspas, cacos e cascalhos. Ninguém sai de uma separação conjugal bem. Todo mundo, um dos lados, se não os dois, vão sofrer. A gente sabe disso, né? Agora, dentro do desafio do celebrante, Cris, a gente tem que ser o máximo de profissional possível, claro, né? Mas quando a gente conhece a história de um determinado casal, sempre vem uma linha, né? Claro. Até do Espírito Santo, por que não Claro. dizer, fala assim, puxa, ajude, colabore. Como é que a gente faz isso sem ficar com aquela questão assim Você vê como, pesada, você né? vê como que Deus é maravilhoso, porque eu estava aqui, Deus me trouxe uma lembrança e você fez uma pergunta perfeita para eu poder trazer essa história. A gente, como o Israel disse, nós também, não é sobre nós. Eu falo que casamento não é sobre nós, é sobre o casal. A celebração não é minha, a celebração é do casal. Mas muitas vezes chegam para nós diversas situações. Então você tem que tomar muito cuidado, porque querendo ou não, você além de celebrante, você é uma pessoa que você pode deixar realmente ali algo muito forte na vida daquele casal. Tá? Até porque eles estão iniciando alguma coisa. E certa vez chegou um casal, eu não vou citar o nome aqui, e eu fui fazer uma reunião com eles, era até ali na Bandeirantes, num grau, e chegaram ali conversando, e a noiva falou pra mim assim, ela falou que o pai não queria, ela não queria que o pai entrasse com ela. Olha só, o pai era cristão, a mãe era cristã, mas eles falavam que eles chegavam na igreja, vamos supor ali, como você tá? Aquela coisa, chegava em casa, era uma briga, um jogando coisa nos outros. Então ela cresceu com um referencial, sabe, de cristão totalmente deturbado. E esse é o perigo que todos correm. Nós temos que olhar para Jesus e não para os homens. E aí ela falou que ela não queria e perguntou o meu conselho. Porque ela era muito magoada com o pai dela, ela não queria entrar. E ela achava, olha que forte que ela falou, se eu entrar com ele, eu acho que eu vou cada passo que eu der naquela passarela, eu vou estar carregando todo o meu passado comigo para o meu futuro, como se fosse uma mala com coisas velhas. E ela tem razão. Não, espera só um minutinho. Você vê como que Deus é maravilhoso? Sim. Olha como que Deus é grandioso. Na consciência dela, ela tá... Isso. Deus, ele trabalha com o improvável, ele ama o improvável, né? E o que naquele momento eu parei, pensei, falei, Senhor, me envia uma luz, me dê uma... E eu falei, eu vou falar uma coisa para você. Muitas obras na vida de uma família não vão começar pelos pais. Uma obra vai começar pelos filhos. Então, aquilo que você acha que se você der a mão para o seu pai, você vai estar carregando todo um peso, condenações, uma mala cheia de coisas, cheia de rancores, muito pelo contrário. O seu pai, ele é o que é. Cada um dá o que tem. Você tem uma oportunidade de perdoar o seu pai. Você tem a oportunidade de mostrar ao seu pai o que é ser uma verdadeira cristã. Você tem uma oportunidade de cada passo que você der, muito, muito diferente do que você pensou, você deixar para trás todas aquelas angústias e fazer um novo começo com o seu pai e dar uma chance para ele, para que ele possa enxergar que o perdão é de Deus. E ali ela parou, pensou, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado. Porque assim, o meu pai não consegue, às vezes pode ser um bloqueio dele. Eu falei, então, é você. A obra está em você, está nas tuas mãos. E ela, no dia, quando cheguei lá, para minha surpresa, ela entrou com o pai. Feliz. Entrou com o pai. E olha que forte, Anderson. Um mês depois, o pai dela faleceu. Que maluco, né? Um mês depois, o pai dela faleceu. E ela falou que durante um mês, eles moravam ali na região de Campinas, Hortolândia, ali, Valinhos, aquela região, não lembro muito bem. Durante um mês, o que o pai dela falava para todo mundo
era que ele tinha entrado com a filha dele no casamento e que foi o dia mais feliz da vida dele. A partir daquele dia tudo mudou. Que incrível. E aquilo que muitas pessoas, Anderson, e o pessoal que está nos assistindo, vamos colocar, nós somos cristãos, evangélicos, e quando a gente está tendo aquela reunião com um casal, vai muito além de fechar um contrato, né? Não sei se com o Cris já aconteceu isso, mas eu já tive situações em que eu não fechei o contrato, mas eu saí satisfeito por ter tido a oportunidade de aconselhar o casal. Eu lembro que antes pandemia, né? Nossas reuniões eram presenciais. Eu estava ali naquele shopping Boulevard Tatuapé, que shopping para celebrante eram os nossos escritórios. Eu vou fazer uma enquete. O shopping Boulevard Tatuapé é o que vai ganhar de encontro de celebrantes com casais. É impressionante. 100% vou fazer dos uma enquete. votos. 100% dos votos. E naquela praça de alimentação, eu estava com um casal, que inclusive celebrei o casamento deles este ano por conta da pandemia. E para você ver como que é essa intensidade, a gente não sabe os caminhos que Deus nos leva. E eu perguntei para a noiva, né? Não vou citar o nome dela aqui, mas o nome está latente aqui. Assim, você vai entrar com seu pai? Eu falei assim, não, de jeito nenhum. Meu pai não quer entrar comigo. E aquele negócio, e ela começou a chorar, e eu chorei junto com ela, e é até interessante porque naquele momento que a gente está com um casal, a gente sente as dores, e no meio de um shopping onde existiam mais de 1000 pessoas caminhando, passando, almoçando por aquele local, a gente chorando. Né? Eu com a noiva, o noivo, nós estávamos chorando ali naquele shopping, eu sentindo as dores dele. Então não é só celebrar uma cerimônia de casamento, é participar e deixar também que Deus venha agir na nossa vida para atingir outra vida. Eu costumo dizer que minha formação, não tenho curso de oratória, como muitos celebrantes têm, não sou mestre de cerimônias, como muitos são, eu simplesmente sou apaixonado pela vida familiar. Fiz curso de aconselhamento familiar, tenho mais de 50 livros sobre família na minha estante, é uma área que eu amo. Assim, não celebro por questão financeira, claro que ajuda, mas eu celebro por prazer. E estar falando com um casal, aconselhando, dando sugestões, explicando, contando a minha história de vida, a minha vida familiar, eu acho que é o mais importante, é isso que eu gosto mesmo, é prazer. 2 pontos. Primeiro, um pouco mais pesado, mais importante. Existe ainda preconceito com o evangélico, com aquele que prega a palavra no Brasil? Olha, eu acho que assim, como eu te falei, né, as pessoas muitas vezes, elas falam de Cristo, mas não vivem Cristo. As pessoas falam da palavra, mas não vivem a palavra. E em todos os sentidos, tanto aqueles que não são cristãos e tanto aqueles que julgam os cristãos, que interpretam totalmente a palavra sem mesmo realmente estar ali vivendo ela. Então, assim, hoje caiu bastante, até porque as pessoas hoje estão mais sábias, né? Veio uma geração muito boa de pessoas que sabem como levar a palavra de Deus, que estão vivendo a palavra de Deus, e isso é muito importante. Se você reparar, Anderson, muitos faróis que você acaba se deparando nas ruas, você vai encontrar muitas pessoas que são conhecedoras da palavra. Sim, mendigos, pessoas pedintes, mas conheciam a palavra, não viviam ela. E quando você não vive a palavra, você machuca as pessoas. Quando você conhece só a religião, você machuca. Eu vou dar um exemplo aqui. A minha própria esposa, levei ela para uma vez para uma igreja, porque uma coisa muito importante que eu queria citar aqui para todo mundo é algo assim: eu sou da congregação, mas eu amo a Igreja Universal, eu amo a Mundial, a Adventista, todas, a Católica, porque todas ele foi na minha igreja dar o testemunho de vida dele lá também, há poucos dias atrás. Tem um mês, 2 meses? Isso. 2 meses, foi lá. Então, a igreja do Marcelo, porque são todas portas que de alguma forma um pai que está alcoolizado, que está vivendo no vício, ou um jovem que está perdido nas drogas, todo mundo vai acabar se identificando. Né? Então, assim, muito desse julgamento, desse preconceito com os evangélicos era por causa de pessoas realmente que eram só religiosos, tal como os fariseus nas épocas de Jesus. Entrando agora nas celebrações, dentro da igreja
evangélica também tem o seu rito para o casamento. Eu ouvi falar de alguns pastores que conversei, de que a ideia da celebração da cerimônia de casamento é uma celebração de amor, de vida, o que Cristo nos ensina a respeito daquela... Não é uma pregação, não é para pregar. Vocês têm essa mesma visão ou não? Tem. Essa é a minha visão. Não é uma pregação. É uma celebração de casamento. Tanto é que quando eu celebro casamento, eu, Marcelo, particularmente, o que acontece? Minha oração tem 30 segundos. A proposta é aquela história. É aquilo ali. É o momento que nós estamos vivendo. Tem que saber isso. Tanto é que quando eu fui celebrar meu primeiro casamento, né, o primeiro casal que me chamou para fazer, que era da igreja, o que eu fiz? Eu havia sido padrinho em um outro casamento que eu vi um pastor fazendo, achei sensacional a maneira como ele fez. Pedi então para esse casal amigo meu, me empresta o VHS, né? Quero assistir mais vezes. Assisti, colei muita coisa dali, acrescentei uma coisinha ou outra, controlei o tempo e tal, e comecei a fazer isso daí. A ideia é isto, né? Fazemos, diferente da congregação, nós fazemos também dentro da igreja, nós não temos esse problema, né? Nós entendemos que, assim como o casamento é uma instituição criada por Deus, então na casa de Deus podemos ter tudo que é referente a Deus. E esse cuidado da linguagem nas celebrações, a gente conversou com os meninos da igreja católica, eles falaram que isso é essencial para você que é de uma doutrina forte, de uma doutrina tradicional, quando tem esse pedido, né? Às vezes o casal pede, eu gostaria que você trouxesse uma linha. Isso, então. Como é que é esse cuidado? O que acontece? Até porque na congregação não existe a pregação. A pregação como se conhece nas outras diferente, igrejas. né? Congregação, ele não há o estudo para se pregar no momento da palavra, é a palavra revelada. O que é a palavra revelada? Ela vai no momento, não escolhe quem vai fazer a pregação, simplesmente você tem a palavra, a quem Deus revelou a palavra. E aquela pessoa, simplesmente, que Deus revelou, ela sobe no púlpito, às vezes ela já está lá, e ela simplesmente fala aquilo que Deus mandou dizer. No nosso entendimento, numa cerimônia de casamento, como que funciona tudo isso? É da mesma forma. A gente fala assim, Anderson, eu faço uma oração, e eu creio que todos eles fazem, eu falo assim, Senhor, que o Senhor me use hoje, da forma como o Senhor quiser, que o Senhor seja a minha primeira, durante e a última palavra na celebração, para que o Senhor possa dar o que o Senhor quiser, e assim o Senhor faça a diferença na vida deles. Então assim, eu levo de uma forma muito leve, sabe, as pessoas até brincam comigo, né? Falam assim, nossa, Cris, o jeito que você fala, eu procuro ter paz. Paz, como a gente sabe, é uma conversa. Eu não estou ali para pregar. Não, muito pelo contrário. Às vezes, a gente até sabe, uma cerimônia de casamento, ela não é improviso. Não, a gente estuda muito. Tanto que a gente fala, se você fala assim, Cris, celebra um casamento agora. Eu celebro. Não é improviso. Nós temos, eu também venho de uma escola, a escola do Jacques. A escola do Jacques. O Jacques... Para quem não conhece, é Jacques Tegani, pode procurar nas redes sociais. Jacques Tegani é o meu irmão em Cristo, também da congregação. É alguém que Deus usou muito para edificar a minha vida. Eu tenho um amor, vai orar em casa. Então, assim, a nossa linha é realmente ter um texto principal, já na ponta da língua, tá? E ali o que a gente faz? O casal quer história, porque a gente vai entender, você quer história, tem casais que não querem história, tem casais que realmente eles querem um selar de aliança. Eles querem que você vá lá e realmente faça algo assim, totalmente focado na palavra de Deus. E a gente, mesmo sabendo disso, não é uma pregação. Sim. Muito pelo contrário, nós sabemos que ali tem católico, tem evangélico, às vezes tem assembleia, tem ubandista, isso, aquilo. Não. Em conhecer a história do casal é trazer uma reflexão em cima da história deles, pautada. Que edifique, trague uma moral e dê um sentido. E a gente fala o que acontece, a gente até comenta, o texto principal é para que alimente o casal, para que eles possam entender o que significa a jornada do que é o casamento, entendeu? E depois é tornar célebre vários momentos, o momento da aliança, o momento da história, caso se eles querem, faça uma finalização. Na questão da oração, se vocês sabem disso, vocês fazem muito casamento da congregação. Acho lindo esse momento. A gente chama o ministério. Eu acho muito bonito. A gente já fala isso, o ministério. Na parte das alianças, eu faço uma oração ali, no momento das alianças, mas oração mesmo, só se não tiver o ministério.
Porque até eu gosto de participar da oração. É maravilhoso. E para vocês também não tem problema nenhum, casais de outras doutrinas, outras religiões. A gente ama. A gente ama. É maravilhoso. Para você ter uma ideia, Anderson, eu já tive casais, ela católica, ele budista, ela católica, ele judeu, os dois ateus, os dois agnósticos, os mais diversos credos religiosos. Mas no momento que eu estou conversando com um casal, eu falo, olha, qual o credo religioso de vocês? Vocês têm algum credo? Eles perguntam, por quê? Para que eu possa saber qual a linha que eu vou seguir na minha elaboração da cerimônia. Porque pode ser tanto simbólica quanto religiosa, né? Religiosa a gente leva a palavra, lê um texto bíblico, leva a Bíblia, se o casal quiser, e faço oração no final. Mas eu tenho, assim, até mesmo de outros casais, de outras religiões, casais de outras religiões, espíritas, que querem. Olha, eu quero realmente a leitura da Bíblia. Que aí é o lado profissional mesmo, né? Então, tá te contratando como... porque o que nós ouvimos hoje, infelizmente, né, tem que falar mal, né? Como diria nosso amigo Wagner Merência, né? Eu vou direto, né? Cirúrgico. Você cirúrgico. Cirúrgico, né? Muitos pastores extrapolam na cerimônia de casamento. Aliás, é a maior reclamação que a gente ouve de assessoras, de músicos, às vezes dos próprios casais. Dos próprios casais. Os casais chegam, olha, Anderson, fui conversar com um que... Olha, não dá. O pastor que fez o casamento da minha amiga, eu fui num casamento que era um pastor, que era aquilo outro, tal, tudo mais, e a gente vê que não é isso, nós não estamos fazendo um culto ali, né? Então eu vou falar para eles, olha, eu vou ler a Bíblia, não vou fazer uma homilia, não vou fazer uma pregação, eu vou dar uma floreada na cerimônia para deixar mais bela. Por quê? Hoje, claro, nós temos ali, o Cris até comentou, né, pessoal, avós, bisavós que estão participando. Imagine, como foi falado no outro episódio, né, a pessoa vai se casar e o que acontece, chega para o avô e fala assim, eu vou me casar, que igreja vocês vão se casar? Então você já está tirando essa pessoa fora de uma instituição religiosa, levando para um salão. E o pessoal mais antigo são todos religiosos, católicos ou evangélicos, independente, mas você já não tem aquela parte religiosa, cristã, que é o que nós seguimos, para eles parece que foi assim, só mais um evento. Isso. E talvez essa seja a pergunta mais difícil do próprio celebrante explicar do trabalho que ele executa. A gente fala que os próprios noivos muitas vezes não sabem o que eles mesmos querem. Eles não sabem o que eles querem muitas vezes. E às vezes quando você explica toda a parte, como que funciona a cerimônia, nossa, é assim que funciona? Nossa, eu não sabia disso. Então muitas vezes os noivos não sabem o que querem. Essa linha tênue de religião e de reflexão de vida, ela precisa se manter cuidadosamente respeitada. Para você, por você e pelas pessoas que te procuram. Eu tinha no meu cartão de visitas, né, que hoje não se usa mais, mas o meu cartão, no verso dele, estava lá, celebrações sem interferir nos princípios religiosos dos noivos e dos familiares. Eu sempre me preocupei, mesmo sendo pastor, mas eu falo sempre para os casais, vocês estão contratando uma pessoa que vai celebrar o casamento de vocês. Porque como pastor, eu faço dos membros da minha igreja. Isso. Porque quem é evangélico, não sendo da congregação cristã no Brasil, vai procurar o seu próprio pastor, que é um prazer para o membro e para o pastor celebrar. Então, no meu caso, 99% não são membros Assembleia de Deus ou qualquer outra denominação, não sendo congregação. Tanto isso é muito bom esse entendimento, por quê? Porque nesse caso a gente tem a segurança de não ferir ninguém, não ferir a alma de ninguém. Você lembra que a gente está falando aqui de muitos pastores, muitos padres, às vezes por causa de uma fala, de alguma coisa, acaba ferindo a alma, e essa pessoa às vezes nem se achega a Deus. Essa pessoa simplesmente, às vezes, a única forma de alguém conhecer a Deus vai ser através de você, e você vai lá e... Um cuidado, né? Sim. Tem um caso de um colega que foi fazer uma celebração pautada no profissionalismo, na ideia de contar a história do casal, na ideia de refletir sobre a história do casal, e ao final tinha um pastor que ele teve que convidar, porque era pedido do casal, para fazer uma oração. Quando o pastor pegou o microfone, o que ele disse? Olha, tudo que o celebrante falou é muito bonito, mas eu não concordo em absolutamente nada do que ele falou. Ou seja, todo esse trâmite de sonho que o casal tem, da reflexão de vida, do que eles querem mostrar para os convidados numa festa, o pastor meio que quebrou tudo. Isso. Então, aí você vê que
como a gente fala, Deus ele trabalha de uma forma tão misteriosa, tão bonita e na simplicidade. O que chega primeiro que o Anderson? O seu testemunho. O seu testemunho. Então, assim, um pastor, quando ele faz isso, o testemunho dele de ser pastor está chegando primeiro. Só que quando ele abre a boca, ele pode quebrar todo aquele testemunho. E o pior, ele não quebra só o testemunho dele. A gente vinha falando isso com o Wagner, no Wagner Merença no carro. O pior, quando um cristão fere a alma de outro cristão, ou que não seja outro cristão, é que ele não está só perdendo a moral diante daquela pessoa, tá? Diante dos princípios de Cristo. Ele também está atrapalhando que aquela pessoa se achegue a Cristo. Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu, não é o Marcelo, é o Espírito Santo. Contudo, isso não significa que ele não possa usar de nós para se achegar das pessoas. Incrível isso. É uma pena, mas o nosso tempo já acabou. Mal começamos, um monte de coisa para falar aqui. Vamos tentar trazer vocês em outra oportunidade para a gente discorrer um pouco mais sobre esses assuntos que ensinam muito, e aí já fica a dica para quem nos acompanha aqui, que é celebrante. É fundamental que você conheça, sabe? Não tem problema nenhum de você ligar para um pastor, ligar para um colega que faz parte de uma determinada instituição e perguntar como é que é esse dogma. Você não precisa seguir, mas conhecer como celebrante é fundamental para desenvolver o seu trabalho, para que quando o casal te procure ou quando alguém te questione na própria celebração, você terminou uma celebração, alguém vai te procurar, você é de que igreja? Da onde você vem? Você ter essa liberdade e o entendimento de realmente falar, gente, estamos aqui pelo casal, para o casal e para manifestar os sentimentos humanos, e nesses sentimentos humanos o maior, que é o amor, que ali é declarado entre duas pessoas. E o amor é Jesus. Espero que eu não tenha falado nenhuma bobagem aqui dentro deste tema. Então eu quero agradecer, obrigado Marcelo, obrigado Cris, fica à vontade aí para deixar o recado de vocês. Bom, eu costumo dizer o seguinte, quando eu fiz faculdade de teologia, meu professor de homilética, ele falava para nós, homilética, para quem não sabe, é a arte de pregar. Tá? Ele falou o seguinte, você pregador, você é como um médico cirurgião, você tem um bisturi em suas mãos, você tem o poder de trazer vida ou tirar vida. O celebrante tem a mesma função, trazer vida ou tirar vida. Suas palavras não são palavras, nossas palavras não são quaisquer palavras. Nós temos uma obrigação muito séria de trazer vida, e é isso que a gente procura levar. Vida, vida familiar, vida de amor, e é isso que a gente faz. Eu gostaria de agradecer também, não somente meu nome, mas agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade maravilhosa, ao Senhor Jesus por ter permitido que eu chegasse até aqui, diante de tantas coisas que a gente passou. Dizer que eu te amo, Rê, te amo, Liz, te amo, Nath, te amo, Pedro. Amo os meus irmãos em Cristo Jesus, amo você em Cristo Jesus, Anderson, agradeço muito. Também oro pelos meus casais e agradecer essa oportunidade maravilhosa que Deus preparou para nós, que, meu Deus do céu, não vou esquecer. Incrível, né? Então trouxe um presentinho para vocês. Opa, muito obrigado. Como olha aí. Os nossos colegas do episódio anterior também ganharam, o presente é igual, um sorriso é a coisa mais bela que você pode vestir hoje. Meu Deus, Anderson, muito obrigado pelo privilégio inenarrável, o sentimento de estar aqui contigo. Quando eu aprendi a sorrir, a minha vida também mudou. Pra caramba. Porque existe também uma frase, viver de graça é mais barato. Pra fechar, eu quero deixar uma frase de uma psicanalista incrível, eu não vou lembrar o nome dela, acho que é Melanie, que fala o seguinte: toda vez que você come do fruto do conhecimento, você é expulso de algum paraíso. E o paraíso não é especificamente o paraíso do bem, do belo, é de diversos lugares. Então fica para você essa reflexão para a gente encerrar esses 2 podcasts, o primeiro falando sobre a Igreja Católica, o dogma e a forma do celebrante católico trabalhar profissionalmente, e esse segundo episódio com os evangélicos, que foi incrível, e a gente volta nos nossos próximos episódios. Fique ligado, YouTube Anderson Amaury Silva, Spotify Anderson Amaury Silva e no Deezer também Anderson Amaury Silva. Valeu, gente!